Rodar, vamos ver agora, chamar o rodar de novo. Vamos esperar. E Agora aí, vai. Vamos. Agora vamos. ligou seu Wi-Fi aí também? Não, eu já tentei de tudo aqui. Essa coisa da conexão é terrível, né? Tem hora que é legal, tem hora que é ruim, tá? Tá um problema É sério. Bom, complicado mesmo. Rudá, eu queria já começar te agradecendo. Ah, Você eu que é agradeço. parceiro nosso, né? Um querido meu, particularmente é um querido meu, mas é um parceiro do Evolua. A gente sempre que te convida, você se dispõe a ajudar. Então, quero te agradecer de antemão, né, por isso. Vou começar por te apresentar. O Rudá, ele é mestre e doutor em odontologia pela UERJ. Ele é professor da Faculdade de Petrópolis. Ele é professor da Uni São José. A gente tem prazer de trabalhar juntos, né? E também agora professor da UERJ, né? Então, tem muitas credenciais. Bom, a gente colocou o tema de clareamento dental baseado em evidência, que é um assunto que nos consultórios hoje está realmente muito em evidência, porque é uma demanda em função até desses critérios de estética, né? Nós estamos hoje com os valores de estética muito aguçados e todo mundo quer dentes brancos, né? Quer ter dentes parecidos com as pessoas famosas. E então a gente tem uma demanda grande no consultório, a gente tem uma variedade de substâncias e diversos protocolos de atendimento e fica às vezes difícil, a gente tem que adaptar isso a cada realidade, né? Exato. Ao caso, à idade do paciente, A a etiologia, isso, a adesão do paciente ao tratamento, o né? perfil, exato. O perfil dele, então, enfim. Então, a gente sabe que é um assunto que é de interesse de todos. Então, eu queria que você falasse assim, um pouquinho, rapidamente. Eu sei que foi o assunto da sua tese, então você é uma autoridade. Eu já tirei muitas dúvidas com você, É né? um prazer. Então, eu queria que você fizesse assim uma pequena introdução ao assunto e depois a gente vai aí trazer alguns questionamentos que eu acho que vão ser relevantes, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Não, o clareamento, ele na odontologia, ele é muito procurado. Por quê? Porque ele é altamente eficaz. Tá me ouvindo? Eu tô vendo, tá Sim, tô ouvindo? te ouvindo. Tá. Ele é altamente eficaz, né? A eficácia é enorme. E ele não precisa das técnicas tradicionais. Não usa motor, não usa anestesia. Em 3 semanas, 4 semanas, você já tem um resultado bem agradável. Começar uma reabilitação pelo clareamento é uma técnica interessante, porque às vezes a reabilitação dura 1 ano. E aí o paciente fica, pô, e o resultado? E o resultado? Aquela ansiedade que o paciente traz com ele. E o clareamento meio que já dá uma segurada nisso um pouco, já mostra alguns resultados com pouco tempo de atendimento, né? Mas a questão também de trabalhar com essa ansiedade, com essa expectativa do resultado, também é uma questão importante durante o clareamento, né? Buscar esse controle da expectativa, porque o que a gente vai, o paciente vai querer sempre mais branco, branco geladeira, branco jaleco, jaleco novo, branco jaleco novo. Só que aí, em alguns pacientes isso é possível, isso é possível. Em outros pacientes, isso não é possível. O que vai dar se isso é possível ou não? Justamente a análise individual de cada um. E aí a gente olha na internet, nossa, dá para ter todo mundo, que agora antes e depois pode, né? Pode antes e depois, então todo mundo olha, pô, então
esse resultado que está divulgando dá para todo mundo. Não, não dá. Não dá, a gente tem que analisar bem isso, né? E fora outra coisa, que clareamento, ele é super eficaz, mas ele tem muito efeito colateral. Muito efeito colateral. Daí esse efeito colateral, a gente tem como não ter, não tem como não ter, tem como controlar. Tem como controlar e esperar que a saliva nos salve no restante. Mas o clareamento tem efeito colateral. Isso é importante ser falado, isso é importante passar para o paciente, que tem efeito colateral. Só que a gente tem como controlar esse efeito colateral, o que hoje é importante. Um tempo atrás, os géis clareadores eram extremamente ácidos e o controle do efeito colateral era um pouco difícil. Hoje não, hoje é mais tranquilo. Hoje dá para fazer, mas como? Com técnica. Né? Com técnica. Agora, já pegando esse gancho, né? Existe uma contraindicação para fazer clareamento? Boa! Essa é uma questão que sempre levantam. Eu vou a congressos importantes, assisto aula, que eu adoro assistir aula também. Né? Vão falar aí que eu durmo na aula do Fábio, da aula da Natália, mas é porque eu tenho um bebê de 1 ano, aí eu tenho que dormir em algum momento. Mas eu vou em congresso e assisto aulas, e normalmente as pessoas se furtam muito a responder essa pergunta. Porque é realmente uma pergunta bem complicada, né? Aí até que o professor Baratieri, no seu último livro, até que publicou umas questões interessantes sobre isso. Tá? Então, assim, pacientes com menos de 16 anos é uma contraindicação. Por quê? Porque ele tem a câmara pulpar ainda muito grande, ele tem pouca espessura de dentina e esmalte. Então, a chance daquele peróxido andar, se locomover e até a polpa e gerar ali um efeito colateral é grande. O professor Loguercio, de Ponta Grossa, acabou de publicar um artigo mostrando o quanto, mais ou menos, o quanto que chega de peróxido de hidrogênio dentro da câmara pulpar. Né? E é um dado interessante, é um dado importante, esse dado por ele levantado. Então, quanto maior a câmara pulpar, quanto mais jovem o paciente, quanto mais jovem o dente, a gente sabe que a idade cronológica e a idade do dente nem sempre estão em comum acordo, né? Isso é bom evitar. Outra coisa mulheres grávidas ou amamentando. Né? Ainda não tem nenhuma pesquisa, e nem nunca vai ter nenhuma pesquisa sobre isso. Até porque o clareamento ele tem um fim, né, estético. Hoje a gente sabe que estética faz parte da saúde e tudo mais. Mas naquele momento não é possível fazer qualquer pesquisa. Tá? E também, gente, adia. É um momento tão único, a gestação e a amamentação. Né? Então, assim, não é o teu objetivo na hora. Então, não pode. Por quê? Porque simplesmente não tem pesquisas em relação a isso. Tá? Nem nunca vai ter. Nem nunca vai ter. Pacientes que já fizeram ou estão em tratamento oncológico. Tá? Pacientes que estão tendo tratamento oncológico, isso não é prioridade, tem outras coisas a se tratar. E mesmo assim, após, a chance dele ter alguma lesão pré-maligna em algum lugar é uma questão que pode ser levantada, e paciente que tem lesão pré-maligna ou malignizante, ele é uma contraindicação para o clareamento dental. Né? Então, seriam mais ou menos essas as contraindicações. Tá, então baseado nessas complicações que você falou... Vai ficar meio ruim, hein? Oi? Tá ouvindo? Você está me ouvindo? A conexão está voltando a cortar um pouquinho. Você está cortando, tá meio quadriculado aqui para mim. Mas acho que está todo mundo ouvindo a gente, né? A gente pode continuar. Estão ouvindo, pessoal? Mas eu estou te ouvindo, Pode falar. A gente continua. Então, baseado nessas complicações, a questão da idade, por exemplo, é um fator para você definir o tipo de clareador, por exemplo, né? Porque pacientes mais jovens... Quanto mais jovem... né? Isso, quanto mais jovem o paciente, a partir dos 16 anos,
o melhor é que utilize géis menos concentrados. Isso. Aham. Justamente, né? Por conta dessa maior possibilidade de sensibilidade, não é isso? Isso, isso. Sensibilidade, degradação pulpar, tem uma série de lesões aí a nível endodôntico que pode acometer, né? Já me perguntaram muito, o clareamento pode causar a necessidade de tratamento endodôntico? Não. Ele sozinho, não. O que pode acontecer é aquela polpa já está já num estágio de deterioração grande e o clareamento é só o último dano que vai levar a uma degradação. Acabou de entrar uma pergunta, inclusive, se pode causar pulpite. Você me Não, não te ouviu? ouvi. Não, não te ouvi. Acabou de entrar uma pergunta se pode causar pulpite. Pode, pode causar pulpite. Levando em consideração que o próprio oxigênio é tóxico, né? Ele, quando chega na polpa, ele gera uma reação inflamatória lá, né? Uma reação de corpo estranho. Então, há um ataque, há uma resposta da polpa e uma inflamação. A pulpite, sim, pode sim. Você E falou da contraindicação. pacientes que têm trinca e restaurações, e outras restaurações, como pelas trincas e pelas restaurações conseguem passar o oxigênio, aí a chance de sensibilidade ainda é maior. Você falou que para paciente oncológico é uma contraindicação. Mas o clareador pode causar câncer? Mudar? Oi. E tá cortando muito. Pera aí. Eu não tô te ouvindo direito. Pera aí. Vamos lá. Pessoal, a gente está tentando resolver aqui conexão. Vamos mudar. Voltei. Ouviu? Tá. Voltei. Então, você falou que seria uma contraindicação para pacientes oncológicos. E, e a minha pergunta é se o clareamento pode causar câncer. Tá ruim, né? Oi, Fala ouviu? de novo. Não ouvi nada. Então, você disse que é uma contraindicação pacientes oncológicos. Isso. E aí a minha pergunta é se o clareamento pode causar câncer. Não, o clareamento sozinho ele não pode causar o câncer. Tá? A Organização Mundial da Saúde tem lá no site deles, né, todas as substâncias que são classificadas como possivelmente carcinogênico. Então, o clareamento, o peróxido de hidrogênio está no mesmo nível do que o café. Então, assim, a classificação é possivelmente não carcinogênico. Tá? Então, é o mesmo do café, é o mesmo do chá. Então, o clareador sozinho, não. O que pode acontecer é ter uma lesão pré-maligna em cavidade bucal e ele pode ser um cocarcinogênico. Isso pode acontecer, isso está relatado na literatura. Né? Mas a gente é profissional da saúde, a gente não é técnico. Né? Então, a gente tem que olhar a boca do paciente e saber localizar se tem alguma lesão pré-maligna ou não. E aí, o paciente que tiver alguma lesão pré-maligna, ele não é candidato ao clareamento. Não é. Ele não vai fazer clareamento. Nenhum tipo. Porque as pessoas perguntam, não pode fazer o clínico? Não pode fazer nenhum. Na verdade, isso vai entrar na avaliação do paciente antes de eleger, né, pro tratamento, né? Perfeito. Rodar, em relação aos protocolos de atendimento, que são muitos, né? Mas a questão da luz, do uso da luz, né, como um intensificador, um potencializador eu acho que ainda algumas pessoas se questionam em relação a isso, né? Perfeito. Não, toda aula que eu dou perguntam da luz.
Toda aula que eu dou, tem lá alguém perguntando da luz. Agora mudaram as cores da luz, tem luz de toda cor. Tem a luz Aham. violeta, que falam que clareia sem clareador. Bom, gente, eu acho que a primeira meta-análise, ou seja, que é o maior nível de pesquisa que nós temos na odontologia sobre isso, eu acho que é de 2010, se eu não me engano, ou seja, já tem mais de 10 anos. É uma E década. já é uma década. E ele fala que não melhora em nada. Não melhora em nada. E, além disso, aumenta a chance de sensibilidade. Aí o pessoal fala, mas eu uso um fotopolimerizador LED que não emite calor. Cara, não é o LED que vai transformar, que vai emitir calor. A sua luz vai bater naquele gel e aquele gel tem alguma cor. Então ele puxa essa energia e o gel esquenta. Então não tem nada a ver com o seu fotopolimerizador. Tem a ver com o aquecimento do gel. Tá? Então, não. Ah, Rudá, mas é uma questão de marketing. Você já usa o fotoativador para fotoativar a barreira. Você usa o fotoativador o tempo todo para fotoativar a barreira. Você vai fazendo diferença entre dentes. Então, Uhum. assim, você já usou o fotoativador, chega. Se for questão de marketing, já está resolvido. Né? E adiantando também a outra questão da luz violeta, eu trabalhei com luz violeta lá com o professor Monerá, lá na clínica de atualização, né? E a princípio não tem nenhum efeito. Fora isso, o professor Mauro, lá da UERJ, junto com a Letícia, que é a doutoranda lá, estão fazendo uma pesquisa sobre isso, sobre se a luz violeta tem alguma ação. A gente testou lá com o professor Moreira, acho que em 5 pacientes, mais ou menos, e não teve nada, nenhuma alteração de cor. Esse N com o professor Mauro está sendo maior, então eu acredito que não tem muito futuro, não. Não vai ter. Teve uma pergunta aqui, como manter a longevidade do clareamento? O que que você indicaria, né, para ao final do tratamento você poder melhorar essa longevidade? Por quanto tempo você poderá garantir para o paciente, de alguma forma, assim, a manutenção do clareamento? Gente, o clareamento, ele não recidiva do zero, ou seja, você tinha um dente A3. Você tinha um dente A3. Você clareou lá foi B1, a cor mais clara. Ele nunca vai voltar para o A3. Nunca. Tá? Nem paciente que tem manchamento por tetraciclina. Tetraciclina. Uhum. Nem esse paciente. Esse paciente responde mais lentamente, mas cerca de 35% recidiva, mas não recidiva do zero. Ele volta um pouco na escala. Tá? Então, assim, o seu clareamento, por exemplo, é difícil você mensurar o quanto que esse clareamento vai durar, porque ele não vai voltar do zero. Então, o que acontece depois de um tempo é que o manchamento extrínseco, de você tomar um vinho, de você tomar um açaí, tomar um café, o que ocorre depois é um manchamento extrínseco. E aí a literatura mostra que o manchamento extrínseco por um ano é removido completamente com profilaxia. Com Uhum. profilaxia. Então, assim, a gente calcula que com menos de 2 anos não tem a necessidade de fazer um novo clareamento. Tá? Não tem essa necessidade de fazer um novo clareamento. Ah, Rudá, mas tem que repetir por alguma coisa. Tá, tem que repetir. Você pode repetir o clareamento após um ano com uma certa segurança. Tá? Mas o ideal é que se essa repetição ocorresse depois de 2 anos. Tá? E como manter? Gente, eu não recomendo para os meus pacientes assim, para de tomar café. Não recomendo. Eu acho isso uma judiação. Eu não era um viciado em café, eu sou atualmente um viciado em café, graças à professora Natália, a culpa é dela. Cara, não tem como. Faz parte do teu hábito, faz parte da cultura brasileira.
Você vai chegar para o pessoal do Sul e falar assim também, ah, não toma mais o chimarrão, não. É. Não existe isso, sabe? Não existe. Então, a forma de prolongar o seu clareamento era falar, não coma nada com corante. Mas você vai perder metade dos seus pacientes, porque a metade é viciado em café. Mas de qualquer forma, você não está comprometendo o clareamento, você está gerando manchas extrínsecas, né? São coisas Perfeito, diferentes, né? perfeito, Rosângela. É isso, é isso. Você não está reduzindo o tempo de vida do seu clareamento, você está promovendo um manchamento extrínseco que sai com profilaxia. Só que o manchamento extrínseco, se mantido por mais de um ano, ele às vezes não é removido só com profilaxia. Isso é importante avisar o paciente que ele tem que retornar pelo menos uma vez por ano para você olhar as condições orais dele. Isso. Estão entrando aí várias perguntas nesse sentido, né? Eu vi aqui Você algumas. está tendo, né? Pode usar alimento corado durante o tratamento, inclusive? Olha, Durante o isso tratamento, pode? pode, pode. Pode. Isso é um mito. Esse negócio de não poder fazer o clareamento, por exemplo, fazer o clareamento se alimentando com Coca-Cola, com açaí, isso é uma coisa do passado. Tá? Na verdade, mantido culturalmente pela odontologia até hoje. Mas vamos de novo à pesquisa. Em 2012, uma pesquisa clínica, 2012, grande, foi feita já mostrando que isso era já mostrando que isso não tinha necessidade. Em 2015, repetiram, aumentando o N, aumentando a quantidade de pessoas. E comprovaram, mais uma vez, que não tem necessidade. O que ocorre é que o paciente que tem o hábito de desse tipo de alimentação, ele vai continuar com essa alimentação. E daqui a um ano, ele vai ter um dente mais pigmentado do que um outro que não tem. Só que com profilaxia, os dois ficam iguais. É uma pesquisa de, acho que é 2016. Pegaram pacientes fumantes. Dividiram o fumante do não fumante. Fizeram profilaxia em todo mundo, avaliaram a cor. Tá? Fizeram clareamento. Os dois responderam igual. Depois de um ano, o fumante continuou fumando e o não fumante continuou não fumando. Depois de um ano, fizeram a análise sem a profilaxia. Claro, deu diferença. Depois fizeram profilaxia em todo mundo e o resultado foi igual. Então, comprovou que com um mantimento de um ano não é necessário um novo clareamento. Só uma profilaxia. Isso acontece a mesma coisa quando o paciente se alimenta durante o clareamento. Ele não precisa de canudinho, galera. Não precisa fazer placa, aquela plaquinha que às vezes o pessoal bota a placa, tipo de clareamento para tomar um café. Não precisa, não tem essa necessidade. Tá? Não tem essa necessidade. Só uma coisa importante que eu tenho que falar. Depois do clareamento, você quer guardar mais ou menos uns 20 a 40 minutos para fazer uma escovação. Tá? Porque a escovação em menos tempo desses 20 a 40 minutos pode gerar uma abrasão maior do esmalte. E essa abrasão maior é fator retentor de placa bacteriana e fator retentor de pigmento. Isso para qualquer tipo de clareamento, do consultório caseiro. Qualquer um deles. Para qualquer agente também. Para qualquer agente clareador. Tá? E esqueça creme dental, dentifrício, clareador. Esquece. Ele só vai gerar abrasão química ou mecânica. Não adianta. Estão perguntando aqui que se a profilaxia com pasta profilática atrapalha no ato do clareamento. Não atrapalha não. Você pode fazer a profilaxia antes, com pasta profilática mesmo, né? Porque a pasta profilática tem óleo, né? Então o pessoal acha que esse óleo pode atrapalhar. Não, esse óleo atrapalha na adesão. O pessoal às vezes confunde um pouco. Esse óleo vai atrapalhar na adesão, tá? Na hora de fazer restauração. Então você pode fazer, né? Eu acredito, isso aí não tem um artigo, mas eu podia até pensar num artigo disso.
Eu acredito que até aquela pasta de pedra pómez é mais abrasiva até do que um dentifrício, do que uma pasta profilática, né? E que seria pior nessa situação, né? Mas pode usar, pode usar a pasta profilática tranquilamente. Tá. E vamos falar um pouquinho sobre sensibilidade, porque sensibilidade Perfeito. assusta, né? Assusta o paciente, o dentista também fica um pouco preocupado, né? E aí eu queria que Perfeito. você falasse um pouquinho como conduzir isso, se você tem algum protocolo para sensibilidade antes do clareamento Antes, e durante e depois. quando ele vem depois, como é que a gente faz? Show. O que acontece? O gel clareador, as pesquisas mostram que cerca de 85% dos pacientes, cerca de 85% dos pacientes, têm alguma sensibilidade, né? De severa a leve. 85%. Então é um número bem expressivo. Tá? E quais são os fatores que podem levar à sensibilidade? O gel é tóxico e ele consegue difundir até chegar na câmara pulpar. Tá? E para o clareador fazer algum efeito, ele tem que remover a região entre os prismas. Tá? Aqui está um prisma. Ele tem que remover todo ao redor do prisma para eu conseguir ter acesso à dentina para gerar o clareamento da dentina. Só que o nosso esmalte ele é quase impermeável. Quando eu tiro a região interprismática, ele passa a ser um esmalte mais permeável. E essa permeabilidade do esmalte faz com que, por exemplo, se eu tiver jogar um jato de ar no meu dente, no meu esmalte, como ele já não é mais impermeável, ele é sentido lá na dentina. Entendeu? Então, esse é um outro fator. Então, as hipóteses são essas: toxicidade do gel, gerando uma inflamação intrapulpar, ou então a deterioração da região interprismática, o que deixa o esmalte mais permeável, e aí ele é mais sujeito a mudanças osmóticas e tudo mais. Então, a gente. Como preservar isso? Como fazer o paciente não sentir? Ou, melhor do que não sentir, que esses danos não cheguem. A gente lá na UERJ, onde a gente trabalha mais com pesquisa, né, a gente preferiu seguir a linha da prevenção do que a linha da reparação de danos. Tá? Inclusive, meu orientador de doutorado, que infelizmente faleceu, o Irata, tá? Ele não orientava clareamento. Porque ele falou assim, aqui que eu vou orientar alguma coisa que gera dano nas pessoas só por causa de estética. E aí eu apresentei para ele uma possibilidade da gente evitar os danos. Aí ele falou assim, tá bom, então agora o Rafael, ele era assim, então tá bom, então agora eu aceitei. E a gente fez uma série de trabalhos juntos, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, se possível, trabalhar com géis pouco concentrados. Tá? Vou dar peróxido de carbamida 10%, é isso aí. Peróxido de carbamida 10%. Para tudo não. A gente tem que estudar o caso do paciente, tem a velocidade que a gente tem que levar em consideração, isso a gente tem que estar na cabeça. Mas, se possível, né, peróxido de carbamida 10%. O resultado inicial é ruim. Não, o resultado inicial é lento, mas o final é melhor do que todos os outros. A pesquisa já está mostrando isso. Tá? Em 4 semanas, ele é melhor do que todos os outros. Então, por que eu vou, tendo tempo, por que eu vou trabalhar com mais concentrado, que vai dar um resultado pior e vai dar mais dor? Não tem sentido. Tá? Segunda coisa, verificar se ele tem trinca ou se tem alguma restauração mais antiga. A gente pode trabalhar em trinca, fazendo selamento de trinca com adesivos, os adesivos modernos, adesivo universal, não precisa aplicar ácido, só aplica por cima, só para ele se depositar nas trincas. Você não está querendo fazer uma adesão, você está querendo só proteger o seu paciente. Tá? E se alguma restauração estiver ruim, trocar, né? Ou então selar a restauração, também é uma possibilidade. Aí a gente vai
analisar. Aí a gente vai trabalhar com o protocolo de dessensibilização. As pesquisas estão mostrando que os obliteradores de dentina estão agindo bem sobre o esmalte em casos de clareamento, tá? E também estão mostrando que os fluoretos também trabalham bem nisso. Então, o que a gente faz? Uma semana antes até uma semana depois do clareamento, a gente entra com dentifrício contendo obliteradores, né? Pode ser o da Colgate, pode ser o da Sensodyne, né? Colgate rápido alívio, pro alívio, e Sensodyne rápido alívio. Por isso, é isso aí. Uhum. Tinha uma muito boa deles também, que era uma profissional, só que tiraram essa do mercado. Então, o Colgate Pro Alívio e Sensodyne Rápido Alívio são dois dentifrícios que contêm obliteradores. Eu não estou falando de despolarizante neural, que é o nitrato de potássio. Eu só estou falando de obliterador. Então, uma semana antes, até uma semana depois, a gente vai entrar com dentifrício contendo obliterador e colutório contendo flúor. Em todas as escovações. Todas. Em casos onde eu tenho uma sensibilidade mais exacerbada, onde o paciente tem muita sensibilidade, um difícil controle, e aí eu recomendo o uso também de algum dentifrício contendo nitrato de potássio. Tá? Ou então nitrato de potássio das próprias empresas de clareamento, que eles vendem numa seringuinha, que também é interessante. Só que eu acredito, a pessoa pergunta, por que não entra logo de cara com nitrato de potássio? Porque o nitrato de potássio só não vai deixar o paciente sentir dor. O dano já vai estar sendo causado. Você quer evitar, né? Eu estou tentando evitar a dor, né? E não mascarar a dor, tá? E não mascarar a dor. Então, e aí a gente faz isso uma semana antes até uma semana depois. A taxa de sensibilidade que a gente tem nos consultórios dos professores que inventaram isso, não foi eu sozinho que inventei isso, foi eu junto com o professor Antônio Monerai, toda a equipe, Carol, Fabi, então tem toda o Vitor, e toda uma galera envolvida com isso. Né? Nos nossos consultórios a gente tem baixa quantidade de sensibilidade, ela continua existindo, tá, gente? Não é acabar com a sensibilidade, mas os que a gente tem, mesmo assim, não tem uma intensidade tão alta, tá? Uma pergunta que sempre fazem é o seguinte: será que eu não posso passar muito inflamatóriozinho, não? Sempre perguntam isso. Gente, pode, mas não tem efeito, tá? Isso já tá bem publicado, né? Também está publicado que não tem efeito o uso de anti-inflamatório para sensibilidade durante o clareamento. Tem um grupo lá de Nova Friburgo que está testando bastante isso agora, o professor Barceleiro, o professor Paul Bell, que é um grupo bem sério, que está vendo algumas alternativas de anti-inflamatório. Tá? A princípio, né, como eles ainda estão estudando, a princípio, o que a gente tem hoje é que não faz efeito nenhum. Nenhum deles. Tá? Tá, mas aí vamos imaginar que você adotou esse protocolo antes, uma semana antes, você usou a pastinha, o paciente começou o tratamento e teve sensibilidade. Aí você interrompe o gel? Não. Não, ainda não. Eu reduzo o tempo de uso do gel clareador. Certo. Ou eu boto intercalado, dia sim, dia não. Ou então, por exemplo, a carbamida 10%, 4 horas. Vai usar só 2 agora. Entendeu? É claro, isso vai prolongar o tratamento? Vai prolongar o tratamento. Mas, em compensação, você controla o seu paciente. Você tem um melhor controle. Eu tenho uma paciente que ela tinha muito desgaste do esmalte. Tem até um caso lá no YouTube, lá publicado lá no YouTube. Muito desgaste em esmalte, ela tinha muita sensibilidade. Então, a gente colocou o clareador dela dia sim, dia não. E aí, a gente fez em 5 semanas. Em vez de 4, 3, 4 semanas, fez em 5 semanas. Ela chegou a uma escala de uma cor que não tem na escala clássica. Ela chegou a 0M1, que é muito claro. É muito claro.
nesse protocolo. Então, assim, Rudá, e aí? Continuo analisando semanalmente, continuo com ela direto, avaliando, mas em vez de durar 3 semanas, vai durar 5 semanas. E ela está super satisfeita, virou minha modelo, né? E você manda o paciente usar o dessensibilizador por quanto tempo? O qual deles? A O pasta? fluoreto, a base de fluoreto. Uma semana antes até uma semana depois. Entendeu? Ele vai usar depois do clareamento mais uma semana. Tá. E aí não tem mais necessidade. É assim, alguns gestos clareadores promovem uma desmineralização. E aí o flúor ajuda nisso também. E o flúor, nessa questão que a remoção da região interprismática, o flúor ajuda na deposição de tecido mineralizado, ele ajuda na mineralização daquela região interprismática. Então, aquela região interprismática vai ficando cada vez mais fechada, né? E aí, junto com os obliteradores, fica quase tudo fechado. Não é estável, por isso que eu solicito para que faça diariamente. Você tomou uma Coca-Cola, já era, já saiu tudo, tá? Mas o uso direto, com todas as informações, com isso, vai ajudar bastante. Principalmente aquela dor do ventinho, quando tu abre a boca e faz um... Você sente aquela dor? É essa dor que vai ser controlada. Não da fisgada. A fisgada é a chegada do oxigênio lá dentro da câmara pulpar. Pulpite, né? Já começa a pensar Isso. numa pulpite. Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui: o que você acha em relação ao laser no tratamento da hipersensibilidade? Sim, o laser já está sendo discutido no controle da sensibilidade durante o clareamento há muito tempo. Desde antes de eu me formar, né? E até hoje, assim, nenhum protocolo seguro utiliza o laser. Nenhuma meta-análise fala para utilizar o laser. Então, a gente não acredita que o laser faça algum efeito tão benéfico assim na dessensibilização. Então, na verdade, você não tem nenhuma evidência científica, né, para poder afirmar isso, né? Exato, exato. Em relação ainda à sensibilidade, Rodar, pacientes jovens, né? Você disse que prefere sempre o ácido menos concentrado, né? Isso, E se esse paciente responde bem, por exemplo, e você pediu para ele usar 4 horas de peróxido de carbamida 10%, ele não teve nada, e você quer dar uma celeridade aí nesse processo, você aumenta a concentração? pode aumentar. Tem necessidade, o paciente vai viajar ou vai fazer aniversário de, sei lá, aniversário de 18 anos, 17 anos. Sim, tem uma festa, pode acelerar, não tem problema. Né? Minha festa claro, de 15 anos, vou debutar daqui. 15 anos não pode não. Né? Aí não pode, porque você não tem idade para isso, né? Alguns casos, assim, é sempre muito de ser discutido, né? Eu trabalhei numa clínica de adolescente, o Mauro está me assistindo, ele vai me mandar eu voltar para a clínica de adolescente agora. Eu parei a clínica de adolescente porque eu fui fazer o mestrado e doutorado. E aí eu trabalhei na clínica de adolescente por tempo. E a questão do bullying por dentes escurecidos é uma coisa fortíssima. Fortíssima. E, gente, lá no nosso curso lá na clínica de adolescente, em alguns casos, nós fizemos o clareamento. Por quê? Porque o dano psicológico era muito mais forte do que o dano nesse caso da polpa. É claro, trabalhamos com géis muito pouco concentrados e muito pouco tempo de uso. Só que é uma coisa boa, como a dentina deles ainda não é muito espessa, o resultado é muito rápido e é muito agradável. Então, assim, a gente, por exemplo, peróxido de carbamida 10% por 2 horas por dia, ou 2 horas de assim, já não. Em 2 semanas, o dente dele já está branco, branco, branco. É muito interessante. Dente jovem responde muito rápido.
E Tinha o um peróxido de garotinho que hidrogênio? o pessoal chamava ele, eu sempre falo desse garotinho, de pipoca doce, dente de pipoca doce, porque o dente dele era Tadinho, igual uma pipoca doce. Aí a gente tadinho, chorava na clínica, aí a gente chorava junto com os pacientes. tadinho, que maldade. Criança é tão Muita má, maldade. né? Criança às vezes é má, né? Criança é terrível, não tem freio. Ela não tem freio, é. E peróxido de hidrogênio? Peróxido de hidrogênio é bastante utilizado, principalmente quando você tem pouco tempo para clarear. Por exemplo, não pouco tempo para clarear. Quando o paciente tem pouco tempo para demandar no clareamento. Por exemplo, eu só posso clarear 1 hora por dia, para menos. Então a gente usa o peróxido de hidrogênio. Por exemplo, tem peróxido de hidrogênio que fala para a gente utilizar por 15 minutos. Tem GES que fala por 15 minutos. Técnica caseira, 15 minutos. Tem um que fala que é 2 vezes 15 minutos por dia. Então, quando você tem, eu trabalho com muita gente, eu não consigo dormir com a placa, não sei o quê. 15 minutos dá para utilizar? Dá. Beleza, você vai utilizar 15 minutos. Aí você usa um peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, se eu não me engano, o 3, 4%, você utiliza ele até 1 hora, 2 horas, dependendo da marca. Né? E aí, conforme for mais concentrado, vai diminuindo o tempo de uso. Né? A gente utilizava um de 9,5%, que não tem mais, tá? Não está chegando mais, que é da Discos. Falava que era 15 minutos, era maravilhoso ele. Um gel muito bom. Então, a gente costuma usar nesses casos. O paciente que tem a vida muito atribulada e não consegue dormir ou utilizar à noite um gel clareador. Ou o tempo que precisaria, né, no carboneiro. Exatamente. Lembrando que só tem um gel que pode utilizar por 8 horas, tá? No mercado só tem um gel que pode usar por 8 horas. Ou seja, só um gel pode dormir com ele, de acordo com a bula, né? O que é o que te respalda no final das contas, né? Então, não mande qualquer paciente, quer dizer, mande o paciente dormir com qualquer clareador dentro da boca. Tá. Importante. Tem uma pergunta aqui: as manchas brancas, como proteger no clareamento caseiro? Precisa proteger. O clareamento se dá por difusão. Então, não adianta você proteger nada. Por exemplo, quando eu tenho um paciente que tem que fazer sorriso gengival e clareamento ao mesmo tempo, eu faço o clareamento antes do sorriso gengival. Depois eu vou e opero o sorriso gengival e está clareado debaixo da gengiva. Clareia debaixo do osso. Então, o clareador, ele vai agir. Não é por contato, é por difusão. Ele vai entrar. O que acontece com as manchas brancas é que elas ficam mais brancas durante o clareamento. Por quê? Porque há um ressecamento, há uma desidratação do dente. Isso vai acontecer com qualquer clareador, com qualquer momento, com proteção ou não. Então, durante o clareamento, há uma desidratação e essas manchas vão parecer ser mais claras, mas você não clareou a mancha. Você acha que vai clarear a mancha, mas você não vai clarear a mancha. Então, o importante é, depois do clareamento, aguardou 1 a 2 semanas, essas manchas somem, e aí você percebe a necessidade de fazer uma microabrasão ou não. Entendeu? Então, assim, não proteja a mancha branca. Gente, isso não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Nenhuma mesmo. Porque essa mancha não vai ficar mais branca por causa disso. É a mesma coisa, a gente pega o paciente, bota rolete de algodão, faz um isolamento relativo. O que vai começar a acontecer? Aparecer mancha branca. Por quê? Porque você está promovendo uma desidratação. É isso. Tem aqui uma outra pergunta, olha, quando você recomenda o clareamento de consultório? É uma pergunta. E você também consegue controlar a sensibilidade, nesse caso, né, do consultório? Consultório? Olha, controlar a sensibilidade do clareamento de consultório é um pouco mais difícil. Por quê? O mais comum de dor durante o clareamento de consultório é aquele pico de dor, tá? É aquela fisgada, é porque ele é muito concentrado, o oxigênio entra na estrutura e vai parar lá na polpa. É isso que você vai ter durante o clareamento de consultório, é a fisgada, é o oxigênio chegando dentro da polpa.
tá? E não muito aquele outro. Mas sim, durante um tratamento longo, ele passa a ter os dois, tá? Tanto a fisgada quanto o arzinho. Uhum. Então, eu faço clareamento de consultório, principalmente quando eu preciso de velocidade. Tá? Quando eu preciso de velocidade, as minhas noivas, parece que eu faço clareamento em 5 dias, não. Mas elas chegam lá no consultório, 5 dias para clarear, e aí eu tenho que fazer clareamento clínico, não tem jeito. Ele é um bom resultado inicial, mas o resultado final dele não é lá essas coisas. É um bom resultado inicial. Então eu uso sim, tá? Eu uso até bastante, porque o pessoal chega no meu consultório, ou chega na faculdade, né, meninas? Estou vendo um monte de gente aí batendo palma, chega lá, quero clarear para amanhã. Né? Tem um pessoal que chega, eu vou casar, Rudá, clareia de qualquer jeito aqui, é assim. E aí eu uso o clínico, tá? Controlar a sensibilidade durante o clareamento clínico não é tão fácil, mas esse protocolo que eu passei para vocês, ele ajuda bastante, tá? Principalmente na redução da intensidade. Mas você também pode conciliar o consultório com o caseiro, né? Aí é melhor dos mundos, assim, para velocidade e para resultado. Quando eu preciso de velocidade, é exatamente isso que eu faço. Eu pego um clareamento, eu pego um gel super concentrado, técnica clínica, junto com a técnica caseira. O dia que faz clínico, não faz caseiro. Tá? Se vocês não querem fritar a polpa de vocês, não faça isso, tá? O dia que faz clínico, não faça caseiro. Tem uma pergunta aqui. Dormir com a moldeira é válido? Você mais ou menos já respondeu, depende do clareador. Né? O que acontece? Tem um gel, que é o gel opalescência. O opalescência está lá na bula dele. Você pode usar de 8 a 10 horas. Tá? Os outros géis, pensando na velocidade, como se fosse uma coisa positiva, não fazem análise de pH. Então, o único gel que na bula está falando que pode utilizar de 8 a 10 horas é o Carbamida 10% da Ultradente. Tá? Eu uso muito, acho que todo mundo já sabe isso, né? Eu uso muito, gosto muito da SDI, o Polar Night. Só que o Polar Night ele não permite utilizar à noite. Tá? Não, quer dizer, à noite não, né? Para dormir. Ele limita 3 horas, se eu não me engano, 3 ou 4 horas. Então você tem que tomar um certo cuidado com o gel que você vai selecionar. A gente basicamente, atualmente, só trabalha com esses 2 géis. Tá? Ah, Rudé, é mais caro. Né? Não, bota no papel que você vê que não é mais caro. Tá? Por quê? Porque o da Ultradente e o da SDI. São os 2 géis atualmente que eu uso. São géis que eu uso muito no laboratório de pesquisa e eu vejo quão equilibrado é o pH dele. O que me diz isso, o pH equilibrado? Me diz que dificilmente vai ter alguma desmineralização e como ele é equilibrado, eu não tenho íons hidrogênios a mais. Que esses íons hidrogênios podem alterar a osmolaridade do meu túbulo dentinário. E aí ter uma sensibilidade. Entendeu? Então, esses 2 géis, atualmente, são só os 2 que eu trabalho. Eu sei que tem outros géis interessantes, mas os que eu fiz são esses 2. Teve uma pergunta aqui do Luiz, mas acho que a gente já respondeu, que ele perguntou se você faz a técnica combinada, né? Schwartz. Ele botou, inclusive, que eu esqueci de avisar, né? Do Imortal da Academia do Estado do Rio de Janeiro. Schwartz, beijão, cara. Saudade de você, meu irmão. Pois é. Eu tô vendo aqui se a gente passou por alguma pergunta, Rudá. Vê aí se você também... Peraí. Vira e mexe tem pergunta de aluno. O aluno faz umas perguntas difíceis de responder. Pois é. Eles estão fazendo aqui, ó, botaram aqui casamento. Deve ter sido alguém que você clareou aí para casar. Lá foi a Vanessa, eu acho. Foi a Vanessa. Vamos lá. Tem o pessoal lá, os colegas da São José, tá dando alô pra gente aí, o Rogério. O Rafael quer saber se implante clareia. Rafa, implante não clareia não, Rafa. Ai, vamos ver aqui. A gente já respondeu. Eu acho que. Eu não sei se eu passei alguma pergunta. O Fernando perguntou aqui qual da Ultradente e qual da SDI. Fernando, eu uso
o caseiro da Ultradent, né? O Opalescência é interessante. O clínico eu já atualmente não gosto muito, que é o Bush, que ele é 40%. Cara, eu tenho muito efeito colateral com o Ultra Bush, tá? Apesar dele clarear bem, tá? E o da SDI eu utilizo o Pola Night, 10 ou 16%, e o Pola Office mais, ou o Pola Office Boost. O Pola Office Boost é bom que ele é econômico, é pó líquido, tu mistura, dura pra caramba, é um investimento legal. Mas o Pola Office mais, ele tem uma pontinha aplicadora que é muito boa, cara. Então, eu utilizo esses. Tá, tem uma outra pergunta aí. O protocolo que você usa em relação à troca de restaurações, você espera alguns dias? Legal, legal, legal. Isso é muito interessante. As pesquisas mostravam que demorava antigamente 21 dias. Isso foi reduzindo, hoje a gente já aceita de 7 a 10 dias. A pesquisa mais recente que eu li em relação a isso, falava que eu posso fazer em 7 dias. Em 7 dias. Atualmente, no consultório, nas clínicas que eu coordeno, que eu organizo, que eu coordeno, eu já solicito 7 dias. Tá? 7 dias é o meu protocolo nas clínicas que eu trabalho. Tá. De Agora, espera, né? quando você tem um paciente, por exemplo, que tem muitas abifrações, né? E ele quer clarear. E aí, como é que você faz em relação a isso? Você faz restaurações provisórias dessas abifrações, faz o clareamento, depois troca? Você faz barreiras? Como é que Muito você... bom. O que acontece? Eu gosto muito de trabalhar com CIV modificado por resina, tá? Eu trabalho muito com Riva, né? O Riva resinoso. O Marquinhos está aí falando, Marco Torpas, ele também usa, né? Ele é meu parceiro de Riva. Então a gente usa muito Riva, tá? Lá no consultório. Então as cervicais, antes de tudo, eu boto o fio retrator e boto o Riva nas cervicais todas que tiverem alguma lesão, a bifração, qualquer lesão, né? De lesão cervical. E aí depois eu faço o clareamento normal, tá? A 3M, antigamente, o Climpro era utilizado mais ou menos assim. Hoje eu não sei mais como é que está o Climpro da 3M, mas eu tenho feito isso. Ionômero modificado por resina nas cervicais todas. Algumas ficam melhores do que minhas resinas. Aí eu nem troco. Entendi. Agora, quando você clareia, alguns dentes, a gente observa isso, né? Que o colo fica mais amarelado. O dente fica o terço incisal, o médio fica legal, mas a cervical fica mais escura. Aí como é que você faz? E outra pergunta, você às vezes faz um clareamento de boca toda, mas um dente responde menos ao clareamento. Isso é Aí, diagnóstico. e Vamos aí? lá. Vamos para a primeira pergunta, que é a cervical. A Gente, gente só tem uma... 5 minutos. Tá, vamos lá. A cervical tem uma espessura muito larga, tá? Muito grande. Então, o gel, ele tem dificuldade realmente de clarear com tanta eficácia a cervical. Isso é de cada paciente, tá? Isso é de cada paciente. Então, esses pacientes que a cervical não clareiam mais, eu tento puxar um pouquinho mais tempo. Então, ao invés de fazer 3 semanas, eu vou até a 5ª semana, tá? Isso é uma questão inerente ao seu paciente, aquele paciente. É difícil você prever isso, tá? É difícil prever. Mas é bom você falar que isso, antes de começar o tratamento, que esse degradê natural do dente é uma questão fisiológica. Você não tem como alterar isso, tá? É claro, se você conseguir ficar branco, perfeito. Senão, o paciente já está avisado que aquilo ali é uma questão natural do sorriso dele, tá? Segunda pergunta. Quando um dente só não responde, alguma coisa tem. Provavelmente esse paciente ele está sofrendo algum trauma crônico, algum problema de oclusão, tá? Ele está em trauma esse dente. Então,
Provavelmente na radiografia ia aparecer a polpa mais fininha, a câmara bucal, o espaço ali mais atrésico. E aí, quando você tem um caso desse, você começa a clarear primeiro o dente com atresia para depois clarear os outros dentes. Tá? Tem uma técnica que a gente faz muito lá na UESC, a técnica da janela, para fazer o clareamento caseiro nesses casos de um dente isolado. Aquele dente. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Olha, Rudá, a gente está acabando aqui. Tem gente querendo te comprometer aí, molar odonto, tá? Não sei se Como é que você. é? Não ouvi. Molar odonto tá querendo te comprometer aí. Falou para Ah, você dizer que a fase é a sua faculdade é a preferida. Rafa. A Rafa tá querendo me comprometer. Pois é. Ó, então eu acho. Pois é. Quando a gente Bom, voltar às aulas, eu te respondo. bom, tem aqui uma pergunta, será que dá? Quais cuidados devo tomar com a gengiva no tratamento caseiro? Você tem que moldar bem um bom alginato ou um bom silicone, né? E vazar com gesso tipo 4, que é um gesso que deforma menos. Ele deformando menos, você quando faz a placa no vácuo, ele fica mais adaptado. É, Então, então evita dano. E cortar retinho, né, gente? Não cortar fazendo assim, não, que deixa espícula. tá bom. Rudá, eu queria te agradecer demais. Eu sei que Eu que você está em uma agradeço. batalha, né? Uma batalha difícil, Tá, mas tá, eu tá queria difícil. te agradecer demais aí, mais uma vez, né? Por essa parceria, pela sua gentileza, tá? Nada. Eu que E tenho que agradecer. que é isso. E para as pessoas que estão nos ouvindo, lembrando que a gente tem lives segundas e quartas-feiras, às 21 horas. A gente vai ter uma live amanhã especial com a professora Deise Amaral. Então, quem quiser, pois é, quem quiser nos assistir vai ser também um prazer, né? E a gente também vai oferecer um curso pelo Zoom, para que as pessoas possam também se beneficiar, tá bom? Dá, muito obrigada. Obrigada a todos aí que nos acompanharam, tá? Foi ótimo, foi maravilhoso, acho que foi esclarecedor, tá? Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Um beijo. Tchau.